Eu sou Mayra, nosso grupo é composto por eu, Mayra, Jefferson Santos e Jefferson Neri. E o nosso projeto ficou nos anos iniciais, né, do segundo ano do ensino fundamental 1. Nossa justificativa é que a proposta está fundamentada na BNCC, matemática, unidade temática, grandezas e medidas, que destaca a importância de compreender as medidas de comprimento, massa, tempo e capacidade a partir de experiências concretas e contextualizadas. E é importante que os alunos construam esse conhecimento de forma concreta e significativa, vivenciando as situações que envolvam comparar, estimar e medir. Ou seja, as crianças não têm que aprender apenas na parte teórica, mas a matemática é melhor que se entenda de uma forma prática, fazer com que, né, como todos os colegas falaram anteriormente, como as crianças elas são as protagonistas, né? Então, é necessário que envolvam elas para que elas entendam realmente o assunto, né? Possa ali compreender os conceitos da matemática. O objetivo geral do nosso projeto é promover o entendimento das grandezas e medidas por meio de atividades práticas e lúdicas que favoreçam a aprendizagem significativa nos anos iniciais do ensino fundamental, que é a partir dessa época, né, do segundo ano ali do ensino fundamental, que as crianças estão percebendo as coisas, analisando, tendo bastante curiosidade em aprender. Então, por que deixar isso só na parte teórica? É importante, né, que as crianças possam ali participar, trocar ideias com os outros alunos, para que elas aprendam, né, verdadeiramente o assunto, o conteúdo, e possa ter um pensamento mais crítico sobre determinadas experiências. O objetivo específico é compreender o conceito de grandeza e medida em situações do cotidiano, desenvolver a habilidade de comparar e estimar medidas usando unidades não padronizadas e padronizadas, e produzir materiais pedagógicos que auxiliem o ensino do tema em sala de aula, ou seja, grandezas e medidas não está ligado apenas, né, ali a medir, mas também por que não trazer os materiais para a sala de aula para que eles possam construir aquele conhecimento, né? Mas logo à frente o colega irá explicar, né, os recursos e aí vocês irão entender o porquê de as crianças levarem certos materiais para que eles se tornem mais protagonistas do assunto, do conteúdo. Boa noite. A questão é dessa parte traremos 3 momentos das dinâmicas, né, da atividade ou da nossa proposta de atividade. A primeira, que é a metodologia ou desenvolvimento, seria uma comparação, né, uma medida com o corpo, que os alunos eles iriam medir uma cadeira, uma mesa com palmo, com lápis. Essa comparação iria utilizar as coisas do cotidiano dela, né, para poder ela ter uma noção do que seria a medida e uma noção do que é a comparação de algo maior e algo menor. Poderia passar, por favor? No segundo momento, seria a reflexão teórica, a parte mais escrita, a parte mais chata, né, do texto, que seria a apresentação dialogada sobre o conceito de grandeza, para poder entender realmente a lei da prática, né, ou a questão teórica em si, que tem uma base científica comprovada para ele entender realmente como funciona cada coisa. Unidade de medida, os instrumentos de medida, régua, fita métrica,
para não associar a medida apenas a algo com o corpo, ao palmo, e saber que existem outros meios para fazer a medição. E no terceiro momento seria o desenvolvimento da atividade lúdica, que seria a oficina, né? Construindo instrumentos de medidas. Ou seja, iria separar em grupos, né? E cada um teria que fazer uma medição simples com régua, papel, essas coisas, medindo o objeto da sala. E seria uma atividade que não precisaria de muitos recursos em questão de dinheiro, porque os alunos poderiam trazer algo de casa, ou até mesmo a instituição, né, teria essa régua, ou então poderia fabricar em sala, porque eu lembro que quando eu estudava no Fundamental 1, teve uma atividade igual a essa, que a professora em sala ela pedia para a gente destacar uma folha do caderno para poder produzir uma régua, para poder depois utilizarmos para fazer outras atividades em sala, já que quase ninguém da sala tinha uma régua produzida. Então, produzimos em sala para poder fazer essa questão das medições, e também era numa aula de matemática também para poder a gente saber exatamente a medida dos desenhos para poder caber numa folha. Pode passar. Recursos. Os recursos que a gente vai utilizar é materiais recicláveis, garrafas, cabides, barbantes, tampilhas, papel A4, cartolina, régua, tesoura, cola, projetor slide de apoio teórico. Caso o projetor slide, com slide é o apoio teórico. Tabela de observações e fichas de atividade. Passar. Avaliação. A avaliação será contínua, observando a participação ativa dos professores durante as dinâmicas, a capacidade de relacionar teorias e prática, a elaboração dos instrumentos e das propostas de aplicação em sala de aula, e a reflexão final sobre o potencial pedagógico das atividades. Aqui está as referências teóricas que a gente utilizou. É importante destacar aqui nesses recursos os materiais, né? Por que colocar isso em prática para as crianças? Porque é um momento em que elas vão se unir ali junto com as outras para poder preparar aquele material, e depois que o material estiver todo pronto, eles podem colocar até a prática. Por exemplo, essa ampulheta, que pode ser feita de garrafa PET e um balão, né, em cima, e um pouco de areia dentro dessa garrafa. Depois de produzida, eles podem fazer alguma atividade prática, lúdica, né, de corrida ou alguma outra coisa que vá medir o tempo com essa ampulheta que eles mesmos construíram. Então, esse tipo de aula, né, de atividade, vai despertar mais ainda o interesse deles, e é uma coisa que eles podem levar até para casa, né? Para os familiares, podem ali se interessar mais no assunto. E quando a gente estava pesquisando, né, vimos essa imagem do cabide, que é bastante interessante. Vai colocar ali alguns, né, copinhos e algum barbante ali para poder medir o que é alguns objetos, o que é mais pesado, o que é mais leve. Será que isso é mais pesado do que aquilo? Então, vai fazer a criança pensar tudo direitinho, ter aquele pensamento crítico sobre o que é pesado, o que é leve, o que tem as mesmas medidas. Tudo isso
Então, é importante trazer, né, esses materiais recicláveis para dentro da sala de aula para que eles mesmos possam produzir e ver o resultado das coisas que eles mesmos produziram, né? E levar para casa aquele conhecimento e assim entender totalmente o conteúdo. E foi essa a nossa apresentação. Obrigada a todos. Tudo bem.